Boa noite para você, espero que esteja bem. Eu sou Franciane Galvão, eu sou parceira no Instituto Moura Moreno e com foco em coaching de vida profissional. Estamos aqui, mais uma live, já estamos na 24ª live do nosso desafio. Estamos nos aproximando da reta final, aí com os últimos temas para compartilhar com você. Como a Melcina falou ontem, teremos aí algumas novidades chegando para vocês, para compartilhar mais informações, sempre com o intuito de ajudar, compartilhar e trocar ideias. Então aguarde que mais para frente nós teremos novidades. Já temos pessoas aqui. Boa noite, Priscila! Seja muito bem-vinda. Gente, o tema que nós vamos falar hoje, ontem, né? Começou ontem, na live da Melcina, feedback. Gente, só retomando um pouquinho. Boa noite, Maria Cecília, seja muito bem-vinda. Ontem à noite, a live da Melcina, que falou sobre feedback, inclusive está disponível na fanpage do Instituto, se você não pôde conferir ou deseja assistir novamente. Ela compartilhou conosco 8 passos para conduzir uma conversa de feedback, de retorno a um trabalho realizado, a algo que você precisa retornar para a pessoa, saber se o que ela fez estava de acordo, não estava de acordo. Aqueles 8 passos que ela mencionou, eles servem para qualquer situação que você precisa dar um retorno para alguém sobre algo que essa pessoa fez, seja na vida pessoal e seja na vida profissional. O foco dessa live de hoje, que eu vou falar sobre feedback no ambiente profissional, eu quero dividir em 2 blocos. Eu vou falar o primeiro bloco sobre o feedback do dia a dia de trabalho, aquele que acontece de maneira tempestiva. E o outro bloco eu vou falar do feedback formal, como processo nas empresas, tá? Boa noite, Cida Galvão, seja bem-vinda também à nossa live. Gente, eu nunca esqueço, eu tive um líder, ele me falou, eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi, foi com ele, quando ele falou que feedback é um presente. Gente, ele falou pra mim, ele era meu gestor na época. E boa noite, Jorge, bem-vindo também. Gratidão pela presença de vocês. Ele era meu gestor na época e eu nunca esqueço, ele falou pra mim que feedback era um presente. Eu fiquei pensando sobre aquilo, pensando, refletindo. Então, joguei isso aqui pra vocês e eu vou comentar um pouco mais pra frente. Gente, o que é realmente um feedback? O que é esse tal de feedback? É você dar um retorno para alguém, é você receber um retorno sobre um trabalho que você fez. Falando aqui de vida profissional, tá? Falando de ambiente de trabalho agora. Deixando um pouco a live de ontem, que é falando da vida como um todo, aqui a gente tá falando de trabalho. Então, é um retorno do seu trabalho. Ou é um retorno que você dá para alguém sobre o trabalho dessa pessoa, ou um retorno que você recebe sobre um trabalho que você fez. Isso é um feedback. E ele deveria ser constante, tempestivo, ou seja, a todo momento em que algo é feito, porque isso ajuda a pessoa a saber se ela está no caminho certo, se ela está fazendo o trabalho da maneira como se deve fazer, da maneira que vai trazer resultado, de uma maneira que as pessoas entendem, a empresa entende que vai ser melhor para aquele processo, para aquela atividade, seja a profissão que for. Se você não tem um feedback, se você não recebe isso, é como se você estivesse numa fase nebulosa, eu diria, na sua carreira, que você não consegue enxergar se as coisas estão no caminho certo, se você está se desenvolvendo ou não. Aí eu entendi o que ele falou.
sobre feedback ser um presente. É um presente para o nosso desenvolvimento profissional. Boa noite, Toninho. Seja muito bem-vindo também. Então, aí eu entendi, realmente, ter um feedback de melhoria, principalmente feedback de melhoria, é um presente para o desenvolvimento. E o feedback que vem compor algo para reconhecer o que você fez de bom, é um indicador que você está no caminho certo. E traz a motivação, é motivador também, claro. Então a gente precisa entender que esse processo de dar um retorno, ele deveria ser o tempo todo e deveria ser entre as pessoas ali do trabalho, independente de cargo, independente de posição, independente de qualquer coisa. Cláudia, boa noite! Bem-vinda também! A Cláudia é coach da melhor forma, pessoal, parceira no Instituto também. Bem-vinda! Então, gente, esse presente nos ajuda, e como eu estava falando, ele precisa vir do seu colega de trabalho, do par, do seu subordinado, do seu líder, do seu parceiro de trabalho, de um fornecedor, do seu cliente, seja de quem for, qualquer retorno que você tenha sobre algo que você está fazendo, tem que ser muito bem-vindo, tem que ser muito bem recebido e digerido. Gente, eu sei que tem feedbacks que são difíceis de digerir, porque somos seres humanos, nós queremos acertar, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos fazer um bom trabalho. E muitas vezes a gente recebe um feedback um pouco mais, que na nossa percepção pode ser mais duro, rígido, né, para aquele trabalho que a gente fez, e a gente fica, nossa, poxa vida. Mas se você pensar bem, se você pensar friamente e pensar que para o seu desenvolvimento profissional aquilo é um grande presente, você vai enxergar como algo positivo. Você vai digerir, você vai internalizar na sua mente e falar, ok, recebi esse feedback complicado, difícil, muitas vezes você pode até não concordar, mas é importante trabalhar aquilo e falar, ok, como é que eu posso fazer melhor então? Porque você vai se desenvolver na sua carreira, você vai crescer na sua carreira. Se você não recebe nunca um feedback de melhoria, como é que você vai crescer? Esse é o verdadeiro presente que a gente pode ter no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão. É saber se nós estamos nos desenvolvendo no caminho certo. Seja, e sempre, gente, sempre focado no trabalho que está sendo feito. Nunca um feedback pessoal, sobre características pessoais, né? Eu já vi alguns erros assim sendo cometidos, né? A pessoa dá um feedback com base na simpatia de alguém, na simpatia da pessoa. Não, você não está ajudando a pessoa, elogiando a pessoa dessa maneira. Isso eu estou falando no ambiente profissional, repito. No ambiente profissional, como profissionais, no trabalho que nós exercemos, seja o trabalho que for, a profissão que for, características pessoais não devem ter o foco num feedback. O feedback tem que ser sobre o trabalho realizado, sobre o que foi feito. E se for sobre um comportamento que está afetando o trabalho, sim, ele deve ser apontado. E isso é um presente para nós. E deve acontecer o tempo todo. Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco do feedback que eu quero falar com vocês é sobre o processo formal. Muitas empresas, muitas organizações, o RH, a área de recursos humanos, ela define alguns prazos, alguns períodos no ano de feedback formal. Né? Tem empresas que têm sistema, que tem formulário, que tem realmente um processo formal onde os líderes vão falar com as suas equipes e vão prover feedbacks. Tem alguns lugares em que você tem avaliações 360, então um líder vai ser avaliado por todos os papéis que interagem com ele. Então ele vai receber feedback de todos esses papéis. Estes são os processos formais, ou seja, você senta, escreve. Geralmente
geralmente eu falo, muitas empresas, até por experiência própria, você faz uma autoavaliação, então você tem a oportunidade de se avaliar, você mesmo avaliar o seu trabalho naquele período, tudo que você realizou em relação às suas metas e de que forma isso foi feito, a qualidade, o quanto você se desenvolveu, os feedbacks que você recebeu, os principais, e aí você faz isso e formaliza, e aí você vai conversar com o seu líder, enfim, nesse exemplo que eu tô falando, e essa pessoa vai prover o feedback formal também. Tudo, tem empresas que têm sistema e tudo isso fica armazenado, inclusive, em sistema, auxiliando o processo de avaliação que muitas empresas também realizam, onde o profissional vai ser avaliado pelo desempenho, pela performance. Isso pode afetar a questão do bônus que muitas empresas têm. A questão da promoção é discutida, se a maturidade do profissional está ali no momento de considerar a promoção ou não. Então, esses feedbacks, eles vão embasar, eles vão sustentar todas essas discussões sobre a carreira do profissional. Então, sim, temos então o formal, que as empresas elas colocam processos formais para garantir que minimamente ao menos uma conversa naquele ano o profissional tenha ao menos um feedback, porque eu sei, por experiência própria até, muitas vezes a pessoa fica no escuro o ano inteiro, 6 meses, 12 meses que seja, sem receber um feedback, sem nada. E aí, lá no final do ano, a pessoa vai receber alguma coisa e fica surpresa, fica muito surpresa com o resultado. Porque não foi acompanhando durante o ano e de repente tem uma má notícia no final do ano, ou até uma boa notícia, mas assim, essa questão de você ficar no escuro não te ajuda a desenvolver. Então, por mais que você tenha o processo formal da empresa, você precisa ter o diário, aquele retorno diário. Às vezes a gente não precisa dizer, estou te dando um feedback, me dê um feedback. Não quer usar a palavra, não tem problema, é retorno, é a resposta do que você fez, é a resposta do trabalho que você fez. E aí, como é que ficou isso? Você achou que está adequado? E aquela reunião, como que você acha que eu poderia ter feito melhor? E esse produto que eu fiz? Essa aula que eu dei? Essa orientação que eu fiz com aquele cliente? Vai perguntando, vai instigando. Um elemento que a gente percebe que é cultural, que a gente percebe em culturas latino-americanas, é que a gente tem uma questão, uma certa dificuldade. A gente observa isso na prática, né? Nós temos dias bons e ruins, todos nós temos. Às vezes o dia começa bem, termina mal, começa mal, termina bem. O dia é muito dinâmico, pode ser uma montanha-russa, a gente tá bem ou tá indo mal, e ali toda hora você tem um retorno sobre as coisas. Mas na nossa cultura, existe uma grande dificuldade de receber os feedbacks de melhoria. Eu diria até, eu costumo falar que a gente tem um pouco de melindre em falar e em receber um feedback de melhoria. Eu sei, gente, que não é fácil. É fácil eu falar, mas na hora ali, que você tá ali no dia a dia de trabalho com a pressão, com meta, com isso, com aquilo, não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que quando a gente enxerga, como eu falei no início da live, que aquilo é um presente, você vai deixando o melindre de lado. Se você faz de uma forma respeitosa, com respeito, gente, com respeito ao ser humano que está ali recebendo, com respeito àquele ser humano que está ali trabalhando. É uma pessoa que está ali. É uma pessoa como você. Então, se você faz de uma maneira respeitosa, se você fala com uma serenidade necessária para dizer, se você fala com profissionalismo, o melindre some, ele sai da jogada. E aí você consegue fazer com que realmente esse feedback seja visto como um presente. Deixa eu ler o comentário da Priscila. Instigar feedback é bacana, pois espontaneamente, muitas vezes eles não existem. E as pessoas levam para o lado pessoal. Gostei desse ponto de vista de vê-lo como um presente.
Gratidão, Priscila. Gratidão. Eu me alegra muito saber que ter falado desse jeito, isso é um feedback para mim. Eu ter falado que é um presente, você, por exemplo, se conectou. Então, isso é um feedback. Isso é muito bacana. A Cilda Galvão, no ambiente de trabalho, perde a amizade. Olha, aí tem um porém. É também da nossa cultura. As pessoas acabam misturando algumas coisas. Por isso que eu falo que na nossa cultura existe uma grande dificuldade de separar o profissional do pessoal. Gente, muitas vezes você passa horas ali no ambiente de trabalho, trabalhando, seja a profissão que for. E sim, tem pessoas que você tem afinidade maior, você vai criando uma amizade muitas vezes que leva pra vida, com certeza. Mas no trabalho, se você entrega algo para essa pessoa, se você recebe um trabalho dessa pessoa, é preciso separar um pouco as coisas. Então, por isso que falar com respeito e falar de uma maneira profissional e entender que é um presente não afetaria essa relação que existe fora, até porque as pessoas precisam separar isso. Por mais que tenha uma amizade, e gente, até indo um pouco além, se tem uma amizade, a amizade verdadeira, eu venho aprendendo isso até com as minhas amigas, quando a gente fala uma coisa que não foi bacana, quando a gente fala uma coisa que foi bacana, nós estamos dando feedback, nós estamos ajudando essa amizade a se fortalecer. Isso é algo que eu venho aprendendo também na vida pessoal, na amizade, já que surgiu aqui o assunto da amizade. Somos latinos e o sangue ferve. Sim. É verdade. Então, é muito isso. Eu já tive informação, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles acham muito estranho aqui no Brasil o nosso Facebook, nós termos as pessoas que nós trabalhamos no nosso Facebook. Eu já vi um comentário uma vez de uma pessoa de lá falando sobre isso, ela acha muito estranho. Então sim, gente, tem a questão cultural, tem a questão da amizade, nós somos, né, latino-americanos e enxergamos essa questão toda de uma maneira diferente. Por isso que eu acredito, e aí se fizer sentido pra você, que se nós entendermos como um presente e formos sempre respeitosos, seguirmos os 8 passos que a Melcina nos orientou ontem na live dela, que está disponível aí na fanpage, seremos bem-sucedidos num processo de feedback, seja ele qual for. E quanto mais tempestivo, ou seja, a todo momento, melhor para a nossa carreira, é melhor para o seu desenvolvimento profissional, porque você vai trilhando o seu caminho, você vai construindo e você vai enxergando a sua própria evolução no seu trabalho. Então, quanto mais feedback de melhoria, melhor. A Cecília, um presente para você. Sua live está ótima. Parabéns. Gratidão, gratidão. Fico muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, eu acredito que esse era o recado principal. Eu quis dividir realmente em 2 blocos, falar do dia a dia, falar do processo formal. Gente, o formal é importante, então não esqueçam disso, mas o que sustenta isso, o que sustenta você a ter o comando na sua carreira para a sua evolução é você pedir o feedback se você não está recebendo. Fique atento para isso. Eu vou combinar com vocês uma tarefa aí, se você me permite, se fizer sentido para você. Você está num período nebuloso, escuro, que você não está sabendo na sua profissão se as coisas estão bem, não estão, se você está supondo coisas na sua mente, se você está bem ou se você não está, converse com as pessoas. Peça, mas não tenha medo de ouvir. Abra sua mente, se coloque. Abra o seu coração, ouça, é uma oportunidade, é um presente ouvir de alguém algo sobre você, seja de melhoria, seja de reconhecimento. Estamos aqui no planeta juntos, trabalhando juntos, para nos desenvolvermos todos nós. Estamos aqui para isso.
Se nós não tivermos feedback, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai acertar na próxima? Como é que a gente vai ter mais uma chance de mudar uma trajetória? Gratidão, Cida. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Queria finalizar a live com essa última reflexão que eu fiz. Amanhã a Miocine estará de volta com mais um assunto poderoso e nós estamos aí nos encaminhando para o final do desafio. Gratidão pela presença, gratidão por você que nos acompanha, por você que coloca seus comentários, mensagens e perguntas. É muito importante para nós, é como um feedback para nós sabermos se estamos no caminho certo, se estamos colocando mensagens que sejam úteis para vocês. Estamos aqui disponíveis sempre para ajudar aí com reflexões e boa noite para você, muito obrigada. Uma boa noite para vocês também. Então eu volto, hoje é quinta-feira, eu volto no sábado, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Muito obrigada.